Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Frase escrita no túmulo de Allan Kardec. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Aurora, de Gladstone Lage e Tim. La 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 la. Bem-vinda, Aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, Aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arte fazendo belo bom, entre florindo olhar, a aliança nem Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arte fazendo belo bom, entre florindo olhar, a aliança em Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vinda
Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vindo dia, bem-vindo dia. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos à leitura do capítulo 43 do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro, capítulo 3. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de engano dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas, as surpresas da morte absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada. O doente desprotegido receberá a enfermagem e remédio, mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância e, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Muito obrigado. Boa noite a todos, que possamos nesse momento, depois da leitura da página, já acalmado nossos corações, possamos agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia de vida. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um momento de esclarecimento, que possamos fazer desse estudo um estudo proveitoso, que possamos compreender aquilo que for dito e assim internalizar esses conhecimentos em nossos corações. Que a espiritualidade amiga se faça presente em cada lar. Que assim seja. Muita paz a todos, que a presença de Jesus esteja envolvendo a todos nós, trazendo a paz, a tranquilidade, para que nós tenhamos serenidade, força e coragem para vencermos as nossas dificuldades íntimas. E assim irmos progredindo ao longo da nossa caminhada evolutiva. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação muito grande
nós hoje estarmos aqui para juntos aprendermos, compreendermos, aprendermos e colocar em nosso mundo íntimo, em nossa mente, nossos corações, as mensagens de Jesus, ensinamentos, à luz da nossa doutrina, para que nós possamos ir progredindo ao longo da nossa caminhada. Meu nome é Cláudia Costa, Claudinha, somos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti e mandamos um abraço da nossa casa para todos os companheiros do Isaac Lima. É uma satisfação muito grande estarmos aqui. E hoje nós vamos falar sobre emancipação da alma. O que é a emancipação da alma, né? Os tipos de emancipação. Mas nós hoje vamos estudar sobre o sono e os sonhos. O sono e os sonhos, ainda nas ciências tradicionais, ainda não tem um fechamento sobre esse assunto. Mas a doutrina espírita já vem nos falando, nos explicando, esclarecendo algumas situações que acontecem durante esse momento de emancipação da nossa alma, em que no plano espiritual podemos encontrar companheiros desencarnados e essas lembranças serem trazidas para nossa consciência, né? E aí nós lembrarmos algumas coisas. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, o sono e os sonhos, a emancipação da alma. E o que é a emancipação da alma? No livro Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, o vocabulário espírita nos fala que é o estado particular da vida humana, durante o qual, desprendendo-se dos laços materiais, a alma recobra algumas de suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonolência, da dupla vista, do sonambulismo natural ou magnético e do êxtase, né? Então, emancipar significa libertação, tornar-se independente. Nós, quando encarnamos, né, nós temos a ligação entre o espírito e o corpo físico. Nós temos um corpo intermediário chamado perispírito, que é o nome que Kardec deu, lembrando o perisperma, que é aquele corpo, aquela pele que envolve a semente dos frutos. Então, ele nos fala do perispírito, sendo assim aquele corpo que, como se fosse aquele envoltório do espírito, propriamente dito. O ser que pensa, que sente, é um espírito, que é considerado uma chama, mas com o entendimento que nós vamos ter, que nós temos um corpo intermediário para o perispírito, que dá a forma humana ao espírito, e que este corpo é que liga espírito ao corpo físico, porque se nós fôssemos ligados diretamente espírito e matéria, provavelmente nós consumiríamos a matéria, né? O nosso espírito iria consumir a matéria pela a irradiação das nossas energias. Então existe um corpo que é intermediário, e é através do perispírito que todas essas manifestações da alma, essas manifestações anímicas e medianímicas se processam. Essa inter-relação com o plano espiritual. Então, essa emancipação da alma, ela vai acontecer durante o sono do corpo físico. Como nós vamos ter outros tipos de manifestações, né? Que aí pode ser o sonambulismo, que nele a alma se transporta ao local dos acontecimentos, porém pode também presenciar à distância. Além disso, vê outros espíritos e pode receber instruções. O sonambulismo é uma emancipação da alma, que é esse desprender da alma do corpo físico, mas onde não há ruptura definitiva dos laços que nos prendem ao corpo físico, porque se houvesse essa ruptura, nós iríamos morrer, né? Então, a emancipação é o perispírito se desprender do corpo físico, porém, sem haver uma ruptura definitiva. E nós temos, então, aí o sonambulismo, que já falamos,
êxtase, que é um tipo de sonambulismo onde a alma visita mundos ou dimensões que são superiores à vida. O êxtase é um sonambulismo mais apurado, né? A dupla vista, que é o fenômeno que se dá a designação da dupla vista, tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é só uma coisa, né? O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, que é onde nós vemos com os olhos da alma. A letargia, catalepsia, mortes aparentes, que é esse afastamento do corpo físico que vai parecer que há uma morte naquele corpo, que aquele corpo morreu, mas não é, há só uma suspensão das forças vitais, né? Então, dando aparência de morte. E tudo isso se processa através, então, do perispírito, que promove essa emancipação da alma. E o sono, nos sonhos, né? Porque nós, espíritos encarnados, nós aspiramos a nossa retorno à pátria espiritual. E há uma necessidade mesmo de muitas vezes nós dormirmos, ao descanso do corpo físico, mas o espírito continuar suas atividades no plano espiritual. E há uma necessidade muitas vezes de aurir forças, conhecimentos, relembrar nosso planejamento, né? Sermos orientados pelos amigos espirituais para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada evolutiva, retornar ao corpo físico ao despertar do sono e poder ter mais tranquilidade ao enfrentar uma dificuldade. Enfim, é uma forma que Deus encontrou, abriu para que nós pudéssemos ter essa ajuda espiritual. E aí, é assim que nós conseguimos, então, essas comunicações com o plano espiritual. Tá? Uma das formas dessa comunicação. Então, nas questões 400 a 412, nós vamos estudar, o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar sobre o sono e os sonhos. E aí o espírito encarnado, ele aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este, né? É o corpo físico. E o corpo físico precisa do sono, porque o corpo se cansa, desgasta, né? Mas o espírito jamais está inativo. Então, durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Emitimos, então, um conceito sobre a liberdade dos espíritos durante o sono pelos sonhos. É justamente pelos sonhos. É aí que nós vamos descobrir que nós entramos em contato com outros espíritos, ou o que nos acontece enquanto repousamos, né? Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, porque o espírito retoma os seus atributos, as suas qualidades como um espírito. Então, com mais lucidez para entrar em contato com os outros espíritos, né, para poder compreender determinadas explicações e orientações. Lembra do passado e algumas vezes prevê o futuro, como muitas vezes nós temos pressentimentos, os sonhos com situações que nós vamos vivenciar, né? Como também aí algumas lembranças do nosso passado, situações que precisam ser revistas, reorientadas, porque estão interferindo na nossa vida atual. E adquire, então, maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo, quer até em outro mundo, né? Nos mundos espirituais. E achamos muitas vezes que nossos sonhos são fantasiosos. Quantas vezes a gente acorda e acha que tivemos um sonho que era uma bobagem, que era uma besteira, que era uma maluquice da nossa cabeça. E, na verdade, pode não ser, né? Então, muitas vezes uma recordação dos lugares e das coisas que nós vimos
ou que vamos ver em outra existência ou em outra ocasião. E estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar esses grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Porque para o espírito, o tempo não é igual ao nosso de encarnados, né? Então, pode investigar situações do nosso passado ou do nosso futuro. E para os espíritos elevados, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. E quando, então, esses espíritos elevados dormem, descansam o corpo físico, ele então se liberta, né? E vai para mundos espirituais e de encontro a companheiros espirituais, né? Para espíritos que lhes são superiores. E com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando voltam, morrendo na Terra ao mundo espiritual. Quantas vezes espíritos que estão desencarnados, mas que começaram uma determinada obra no plano espiritual, e quando estão encarnados, eles retornam para dar conclusão a essa obra, dar continuidade a essa obra, essa atividade no plano espiritual, durante o sono do corpo físico. Isso para espíritos elevados, né? E ainda essa circunstância vai nos ensinar que não devemos temer a morte, pois que todos os dias nós ensaiamos para a morte, porque quando nós emancipamos do corpo físico, nós estamos aqui num treinamento para uma emancipação definitiva, né? Então, pelo que respeita ao grande número de homens que morrendo têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tanto já nos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à Terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos muito mais baixos do que os em que aqui se deleitam. Vão beber, vão viver, vão presenciar doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre nós. Muitas vezes, espíritos aqui encarnados que não têm coragem de fazer alguma coisa negativa ou ruim por vergonha, né, de realizar, mas quando dormem, vão de encontro aos seus desejos, às suas paixões. Então, para os espíritos elevados, vão sim fazer coisas boas, presenciar o bem, fazer o bem, adquirir conhecimentos voltados para o bem. Mas outros de nós, espíritos, muitas vezes vamos nos deixar levar pelas nossas afinidades, que não são tão boas assim, né? E muitas vezes é isso que vai gerar simpatias entre nós encarnados, porque quantas vezes durante o sono do corpo físico nós encontramos esses companheiros que têm os mesmos pendores que nós, ou encontramos companheiros que não têm os mesmos pendores, os mesmos desejos, né, as mesmas vontades, e isso nos torna simpáticos ou antipáticos a esses espíritos, né? E graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, que é a nossa oportunidade de aurir forças, coragem, né, orientações para que nós possamos dar uma nova trajetória à nossa encarnação, muitas vezes retornar a caminhos que nós deixamos. Então o sono é a porta que Deus nos abriu para que possamos estar em contato com nossos amigos espirituais, né? No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz conta para nós, espírito, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos conta uma história muito bonita sobre um garotinho que desencarnou. Ele desencarnou precocemente, ainda na fase infantil, e sua mãe sentia muita saudade dele, como todas as mães, né, pais e os parentes que sentem saudade dos entes queridos que retornam antes da gente para o mundo espiritual. E ele foi, como é o espírito que desencarnou ainda na fase infantil, ele foi para o lar de Blandina, onde é um instituto na espiritualidade que André Luiz nos fala, vinculado a Nosso Lar, Colônia Nosso Lar, e que esse instituto cuida de crianças,
né? E aí eles foram levados, a mãe foi levada para esse instituto para rever seu filhinho durante o sono do corpo físico, né? E ela acordou com uma satisfação muito grande, né? O coração aliviado por ter visto seu filho. Então o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Agora, nem sempre nós sonhamos ou lembramos dos nossos sonhos, né? Nossos sonhos, nem sempre eles são realmente o reflexo desses encontros na espiritualidade, mas também pode ser uma lembrança de uma perturbação, né? De uma situação que tenhamos, que estejamos vivendo no nosso estado de vigília, uma preocupação das nossas atividades materiais e que os sonhos, durante o sono, nós vamos ter essas lembranças. Então isso tudo se mistura conosco e acabamos sonhando, achando que estamos sonhando, encontrando com amigos espirituais, e não é. São lembranças das nossas atividades diurnas que nós lembramos durante os nossos sonhos, no nosso sono. Como também os espíritos inferiores muitas vezes aproveitam para nos atormentar ainda mais devido às nossas dificuldades, devido às nossas situações que estão não muito estáveis, né? E há os sonhos, que são os contatos com os espíritos, né? E a incoerência dos sonhos ainda se explica também pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhávamos. Muitas vezes nós sonhamos, né? Sonhamos diversas e temos esses encontros, mas não lembramos de tudo. Nosso cérebro físico não comporta todas essas lembranças. Então nós trazemos algumas coisas que são necessárias à lembrança e outras ficam perdidas no nosso inconsciente, no subconsciente. E aí Kardec volta a pergunta para nós, né? E por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E aí os espíritos dizem porque o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Então, né, durante o sono, nós recobramos um pouco da nossa liberdade como espíritos, né? E só que a nossa matéria é uma matéria muito pesada. E que essas impressões que nós recebemos no plano espiritual não podem ser absorvidas, né, entendidas pelo corpo físico grosseiro. E na questão 404, né, o que nós devemos pensar das significações que atribuímos aos sonhos? São aqueles livros que a gente às vezes vê nas bancas, né? O significado dos sonhos, leia aqui o significado dos seus sonhos, ou muitas vezes aquelas pessoas que gostam de consultar ou pessoas gurus para perguntar, conta um sonho, pergunta o que o sonho quer dizer. E aí os espíritos dizem que não é para a gente se preocupar com isso, né? Não, acreditar que sonhar uma coisa vai significar tal coisa. Mas muitas vezes nós temos uma maneira de entender determinados sonhos, determinadas orientações através de símbolos. Porque nós trabalhamos isso dentro de nós, tá? Nós fomos incorporando ao longo das nossas encarnações esses significados e atribuindo a eles esses símbolos determinados significados. Então, quando sonhamos com aquele símbolo, nós já remetemos para aquele significado. Mas isso são conjecturas ainda, né? Então, são verdadeiros, aí os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Então, muitas vezes, o significado daquilo não tem a ver com nossa vida material, mas tem a ver com as orientações, com as situações vivenciadas no plano espiritual, né?
E muitas vezes também, como já foi dito, né, ali atrás, é uma recordação das nossas existências. E, por fim, podem, algumas vezes, ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir. Ou a visão de que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Muitas vezes estamos vendo algo que está acontecendo a alguns quilômetros de distância naquele momento. Então, são essas formas de que nós entendemos tudo isso como um sonho, né? E acontece com frequência verem-se em sonhos coisas que parecem um pressentimento, mas que afinal não se confirmam. Podemos atribuir isto que pode suceder que tais pressentimentos venham a se confirmar apenas na experiência do espírito e não na do corpo. Isto é, o espírito vê aquilo que deseja, porque vai ao seu encontro. É preciso não esquecer que durante o sono, a alma sempre está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente de suas ideias terrenas, de onde resulta que as preocupações do estado de vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isto é que, em verdade, cabe chamar-se efeito da imaginação. Sempre que uma ideia nos preocupa fortemente, tudo que vemos se nos mostra ligado a essa ideia. Ou seja, nós muitas vezes atribuímos aquilo que como orientações e como sonhos, na verdade são as nossas lembranças da vida material, nossas preocupações, que nós misturamos tudo isso, né? Então, pelos sonhos, podemos ver pessoas conhecidas fazerem coisas que não imaginávamos que pudessem fazer, por não conhecermos seu íntimo ou ser lembranças de outras existências. E muitas vezes nós vemos uma pessoa fazer algo e, na verdade, são as nossas lembranças passadas. Não é que aquela pessoa fez, né, aquilo. Então, tudo isso que os espíritos vêm nos explicando para nós nessas perguntas e respostas dos itens 400 a 412. E não é necessário o sono completo para acontecer a emancipação do espírito. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, em qualquer momento, nosso espírito aproveita para retornar ao mundo espiritual. É só a gente entrar em torpor, né? Que os sentidos se embotem um pouco e nós podemos retornar ao plano espiritual. Por isso que nós vemos muitas vezes acontecimentos desse naipe narrados por pessoas que estão doentes, né? Onde os laços que nos prendem à matéria se tornam um pouco mais flexíveis e essas pessoas narram a vida espiritual. Muitas vezes em coma acontece isso, né? Existem os fenômenos de quase morte, hoje trazendo aí diversas explicações, mostrando e comprovando, né, a nossa imortalidade. E que nós encontramos com outros espíritos, muitas vezes durante essa emancipação da alma, recebemos orientações, né, que podemos aproveitar bastante durante o nosso sono para trabalhar no bem. E dá-se também que durante o sono, ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. Essas ideias provêm da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de mais faculdades. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Muitas vezes nós temos esses conhecimentos em nós, né, arquivados na nossa memória perispirítica, e durante o sono nós trazemos à tona essas memórias. Então, muitas vezes, ideias que são nossas, ideias inatas, são nossas, mas que nós, durante o sono, encontramos mais essa liberdade de acessar essas nossas memórias. E também podem ser conselhos que outros espíritos dão
Algumas vezes essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Por isso não temos necessidade de lembrar quando acordados. E com mais frequência também, né? Porém, se o corpo as esquece, o espírito retém essas ideias e volta no momento necessário, como uma inspiração súbita. Não, então, quantas vezes a gente sonha e não se lembra. E no momento que a gente vai precisar que aquela ideia retorne, ela retorna, que está arquivada em nós. E na 411, e nós já estamos chegando no nosso fechamento, né, 411, e estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Nós podemos pressenti-lo, né? Algumas vezes, os espíritos falam que algumas vezes nós podemos ter uma nítida consciência da época que nós vamos desencarnar. E por isso que algumas pessoas sabem a data do seu desencarne. Se isso for bom, for necessário, for positivo, não nos levar a uma dificuldade maior. Tá? Na questão 412, no final do nosso estudo de hoje, pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Então, pode nós, espíritos, continuar nossa atividade no plano espiritual e isso trazer um cansaço para o corpo físico? Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras, né, do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, são essas as questões estudadas hoje por nós e lembrando que nós devemos aproveitar ao dormir, antes de irmos dormir e fazer a nossa prece, para que nós possamos nos sintonizar com os bons espíritos. Conseguir assim manter o contato com os espíritos superiores, para que nós possamos aproveitar o momento do sono, do repouso do corpo físico, para que nós, espíritos, continuemos na nossa caminhada, no nosso aprendizado, nos conectando com os bons espíritos, para receber as orientações necessárias para a nossa caminhada evolutiva, para vencer os obstáculos, os desafios que a vida empreende, para que nós possamos aprender. Então, esses são momentos que nós devemos aproveitar. Ao invés de nós nos deixarmos levar por momentos para situações negativas, que nós possamos aproveitar o sono do corpo físico, o repouso do corpo físico, tão necessário para o corpo físico, mas que não é necessário para o espírito, para que nós, espíritos, possamos continuar na nossa trajetória em aprendizado. E quem sabe até continuar realizando as tarefas que iniciamos no plano espiritual e que ao encarnarmos nos afastamos momentaneamente, mas que nós continuemos a retornar para o plano espiritual para dar continuidade a essas tarefas que empreendemos lá, né? Então, que nós possamos aproveitar todos os instantes da nossa vida para fazer o bem e que o sono também seja uma oportunidade de trabalho, de atividade no bem. Então, muita paz para todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção e que nós possamos continuar sempre com Jesus em nossos corações, nos envolvendo através dos seus emissários celestes, trazendo assim a paz, a serenidade para todos. Muito obrigada pelo convite e muita paz para todos nós. Meus irmãos, após ouvirmos esta palestra que nos traz bom ânimo, dessa doutrina consoladora que nos esclarece, renovando nossas esperanças, vamos agradecer pelo momento de estarmos todos juntos hoje, agradecer por nossas vidas, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. E vamos pedir a Deus e a espiritualidade amiga da casa de Isaac Lima e benfeitora, que possa amparar
a todos os irmãos necessitados, onde quer que estejam, que eles possam ser auxiliados em suas necessidades. Agradecido por mais esse dia, por esta oportunidade, vamos pedir a Deus que fique conosco hoje e sempre. Que tenhamos um bom final de semana, uma boa Páscoa e que na próxima semana, meus irmãos, possamos estar aqui novamente reunidos. Muita paz, meus irmãos. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Amor Sublimado, de Onofre Jerônimo. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar, reformar sentimentos, enfim, qualidades melhorando em mim. As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. As lições que vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma